Então, falando agora das doenças de protozoários. Né? Não sei se alguém fez aí Medicina ABC esse final de semana, né? Fundação Faculdade de Medicina ABC. Tinha uma pergunta lá sobre o barbeiro. Né? Tinha uma pergunta sobre o barbeiro. Pesquisadores identificaram um possível mecanismo que deve ajudar o Trypanosoma cruzi a invadir as células hospedeiras. Tão logo o T. cruzi se instala em uma única célula, ele se diferencia em amastigotas, se reproduz incessantemente, intensamente e rompe a célula invadida. Então, a reprodução assexuada. Ao mesmo tempo que ocorre esse processo, vesículas com proteínas e lipídios são liberadas e conectadas à membrana externa dos macrófagos, das células dendríticas e dos linfócitos, são as células de defesa. Esse processo altera a resposta imunológica e facilita a invasão de outras células do corpo. Então, o que ele está falando? Que essas vesículas saem e vão atrapalhar o funcionamento do sistema de defesa do corpo. Tá? Então, isso é importante. Em que estrutura da membrana plasmática das células de defesa se conectam as vesículas liberadas? As vesículas, elas têm que reagir, né, naquela molécula de identificação celular. Tem que ter o composto de ligação dela à célula. Como que era o nome daquele revestimento de identificação celular que vocês viram lá? Acho que na primeira ou na primeira aula de membrana plasmática do ano. Acho que era presencial ainda essa aula. Tinha um nome antigo que era cutícula, mas a maioria chama de glicocálix. Né? Então, o glicocálix é a estrutura que vai conectar a membrana. Qual órgão do corpo humano é mais afetado pela invasão facilitada dos parasitas? Então, Trypanosoma cruzi, a doença de Chagas, ele ficaria, né, ele teria uma chance maior de contaminar células do coração, do miocárdio. Estou perguntando aqui, citoplasma estaria errado? Sim, porque ele fala, em que estrutura da membrana plasmática eles se conectam, tá? Ele está lá na membrana, nem chegou no citoplasma ainda. Então, as vesículas se conectam à membrana plasmática, ao glicocálix da membrana plasmática, e as células, né, afetam o músculo cardíaco, o miocárdio. Cite o tipo de reprodução das formas amastigotas no interior da célula infectada. Então, uma reprodução assexuada. Justifique se as formas flageladas que se desenvolvem após essa reprodução são geneticamente idênticas ou diferentes entre si. Então, se ele tem uma reprodução assexuada, ele entrou e foi se reproduzindo de forma assexuada, eles são geneticamente todos iguais, sem grandes problemas. É uma questão bacana aí. Vamos para 2? Analise os itens a seguir referente aos protozoários parasitas. Verdadeiro ou falso? Não é? Tem alguma coisa errada nessa questão aí. Porque ele fala itens 1, 2, 3, 4 e 6. Tá faltando 5 aí. Ou 5 é 6, sei lá. Trypanosoma brucei-gambiensis é o responsável pela doença do sono, que é transmitida ao homem pela mosca tsetse. Tá certo. A leishmaniose visceral provoca infecções no fígado e no baço e é transmitida pelo picado do mosquito flebótomo, o mosquito palha. Tá certo também. O uso de preservativo durante o ato sexual pode ser um método profilático contra infecção provocada pela tricomonas. Tricomonas, o nome da tricomoníase é Trichomonas vaginalis, é uma doença sexualmente transmissível, tá certo? A infecção pela entamoeba histolítica, amebíase, é feita por ingestão de cistos contidos na água, verduras e frutas mal lavadas, ok. Diarreias com fezes amarelas, mal cheirosas, espumosas, cólicas de barriga inchada, são de infecção por giardia, giardíase. Alguém já teve? Super comum a giardíase, a giardia lamblia. Dá essa má digestão, sente mal. Aí você vai fazer o exame de fezes, toma um remedinho lá, a nitazoxanida, e resolve o problema. Tá?
Então, essa questão, perceba, ela não é de vestibular, todos os itens estão corretos, é 5 esse último, alternativa E, mas ela está aí para como lembrança das doenças causadas por protozoários. São todas essas aí, tá? Alternativa E. Aqui, de boa. Na terceira, leia o texto a seguir. Vamos ler, vai, da outra vez a gente teve que ler. Vamos saber. Vista como uma doença rural e restrita à região Nordeste até a década de 80, a leishmaniose visceral avança rumo a centros urbanos cada vez maiores. Causada pelo protozoário Leishmania infantus chagas, a doença se instalou em todas as grandes regiões, com quase metade dos casos, 47%, concentrados no Nordeste, de acordo com o Ministério da Saúde. Medidas de prevenção contra essa doença incluem, então essa doença, ela tem um mosquito, tá? Então, a leishmaniose é um mosquito, né, chamado mosquito palha ou o flebótomo que a gente viu na questão anterior. Então, se tem mosquito, tem que evitar o mosquito, ó. Evitar a construção de casas com frestas aonde o percevejo triatomídeos se aloja. Isso aqui é o barbeiro. Barbeiro é doença de Chagas, tá? Fornecer à população água tratada por meio de processos eliminando o protozoário. Não é com água tratada, isso aqui é para evitar amebíase. Dar destino adequado ao lixo, dificultando o desenvolvimento das larvas do mosquito. Tem mosquito transmissor? Tem. Garantir a eliminação de pombos, hospedeiros vertebrados que se comportam como principais reservatórios desses agentes etiológicos. Isso aqui é amebíase também, tá? Então, alternativa C, a única que fala que tem um mosquito transmissor, que é a dinâmica dessa doença. Então, perceba, relativamente de boa aqui. A 4. Tripanossomíase é qualquer doença causada pelos protozoários do gênero Trypanosoma e uma doença parasitária que afeta o sistema cardiovascular. O protozoário flagelado, Trypanosoma cruzi, agente causador da doença, você está falando do barbeiro. Da doença de Chagas, é transmitido pelo inseto triatomídeo, conhecido como barbeiro. Foi descoberto por Carlos Chagas em 1909 e o nome foi dado em homenagem ao epidemiologista Oswaldo Cruz, que foi o descobridor da doença. A doença de Chagas é uma endemia muito comum em países que carecem de uma boa condição de vida para a sua população, com estimativas de 12 milhões de infectados e cerca de 50 mil mortes por ano nas Américas. É também chamada de tripanossomíase americana ou chagásica. Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença é: se essa doença tem a ver aí com insetos e tudo mais, conforme eu entro na floresta, conforme eu tenho acesso a esses animais, a chance de eu me contaminar é maior, né? Vide aí a questão do tal do Covid. Provavelmente alguém foi fazer alguma coisa que normalmente não faria, né? Então aqui, lógico, salvo as discrepâncias, né? Então a gente tem que pensar de alguma forma que o homem vai entrar no ambiente. Nada mais, nada menos do que o desmatamento. Por isso a alternativa D. Né? Ao desmatar e você entrar no ambiente dele, a chance de você pegar a doença é maior. Né? Poluente de rios, não. Tem nada a ver com besouro. Consumo de carne, não. Você não pega consumindo carne. Componentes químicos do solo também não. Não tem a ver com plantação. Saneamento também não. Ele não depende disso para criar, né? Para crescer. Então, desmatamento que proporciona a migração, desaparecimento dos animais silvestres de onde o barbeiro se alimenta e a gente vai no ambiente dele. Né? Saibam vocês que eu já achei um barbeiro em Santo André. Eu achei um barbeiro em Santo André, o besourinho aqui. Né? A gente não está tão longe da floresta assim, temos uma mata atlântica aqui perto e já achei no centro da cidade. Né? Mas, aquela questão, né? Você tem que também ter o azar do bichinho estar contaminado para te passar. O bichinho não nasce contaminado do nada. Ele pegou ao se alimentar de alguém e passou para você. Certo? Tudo bem?
Ó, o pessoal falando que em São Caetano já achou barbeiro também. Queridos,